EJA, no módulo 2 do segundo bimestre, a gente teve alguns exercícios, né, que deveriam ser exercícios resolvidos, mas não foram. Então, nesse módulo, a gente vai ter um pouco mais de exercício do que a gente teve nos demais. Mas aqui não tem problema. Aqui pede para converter para radiano. Bom, uma dica para converter de grau para radiano, sem precisar ficar usando o que a gente sempre utiliza, né, a regra de 3, eu indico sempre que você quiser transformar de graus para radiano, multiplicar o valor em graus por π sobre 180. E no final a gente simplifica e coloca em rádio. Então vai ficar 30 graus da letra A. Vamos resolver a letra A primeiro. Vai ficar 30 graus vezes π sobre 180. Fácil. A gente corta. Quem que vai ficar? Vai ficar 3π sobre 18. Dá para simplificar? Dá para simplificar por quanto? Por 3. Então, ó, dá para simplificar por 3. Vai ficar π sobre 6 rádio. Na letra B, 60. Mesma coisa, 60. Multiplica por π sobre 180 rádio. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Aqui vai ficar 6π sobre 18. Isso aqui dá para simplificar por 6. Simplificando por 6 vai dar 1. Então vai ficar π. E 18 por 6 vai dar 3. Então dá π sobre 3 rádio. Na C, 90. Mesma coisa a gente vai fazer 90 vezes π sobre 180. Corta 0, vai ficar 9π sobre 18. Dá para simplificar por 9. Então é π sobre 2 rádio. AD, 120. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar 120 e multiplicar por π sobre 180. Então 120 vezes π sobre 180. Pode cortar o 0, pode cortar, vai ficar 12π sobre 18. Qual o maior número que divide 12 e 18 ao mesmo tempo? É o 6. Então, simplificando por 6 vai dar 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Então, daria 2π sobre 3 rádio. Letra E, 150 agora. Mesma coisa, 150 vezes π sobre 180. Pode cortar, vai ficar 15π sobre 18. Então a gente pode simplificar. 15 e 18 vai dar 15 e 18 vai dar por 3. Então 15 por 3 dá 5. E 18 por 3 dá 6. Então isso aqui seria 5π sobre 6 rádio. E a F 360. 360 vezes π sobre 180. Posso cortar o 0, posso cortar. 36 e 18 se divide. Na verdade, 36 é divisível por 18. Que daria quanto? 2. Então isso aqui daria 2π rádio. Então, resolvendo o exercício aí. A letra A dá π sobre 6. A B dá 3π sobre 3. A letra C dá π sobre 2. A letra D, 2π sobre 3 rádio. A letra E, 5π sobre 6 rádio. A F, 2π rádio. Então esses foram os exercícios que precisava ser resolvido e que não vem resolvido. Tem mais. Agora para converter em radianos, de radianos para ângulo. Aqui nesse caso é só você trocar o π por 180 para não precisar ficar usando regra de 3. Então aqui, ó, na letra A é π sobre 2. Vou trocar π por 180. Então vai ficar 180 dividido por 2.
180 dividido por 2, 90. Transformei para graus. AB. AB é 2π sobre 4. E, na verdade, você pode até simplificar. 2 sobre 4 é a mesma coisa que π sobre 2. Então, você tem 180 dividido por 2, que dá 90. C. 5π sobre 6. Aqui não dá para simplificar 5 e 6, então a gente vai substituir, vai ficar 5 vezes 180 sobre 6. Você pode multiplicar e depois dividir, mas eu vou preferir dividir primeiro. Então vai ficar 5 vezes 180 dividido por 6 vai dar quanto? 180 dividido por 6 vai dar 30. Então aqui vezes 30. 5 vezes 30 é 150. Então aqui dá 150 graus. Na letra D, 9π sobre 6. Também não dá para simplificar se quiser. Vai ficar mais fácil. Vou simplificar por 3. Aqui vai dar 3π. E aqui vai dar 2. Simplificando por 3. Agora eu vou trocar. 3 vezes o π é 180. Sempre. Sobre 2. 180 dividido por 2 dá 90. Então vai ficar 3 vezes 90. Então 3 vezes 90, 270. Então esse valor representa 270 graus. A letra E. 7π sobre 2. Aqui eu vou substituir. Então vai ficar 7 vezes. O π é 180 sobre 2. Vou dividir. 180 dividido por 2. Então vai ficar 7 vezes 180 dividido por 2, 90. Bom, aqui é só fazer a multiplicação. 7 vezes 9, 63. E coloco o zero no final. Então dá 630. E por fim, F. 3π. É só substituir. Então o π vai ser 180. 3 vezes 180. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 540. Então tá aí todas as respostas. A letra A dá 90. Na letra B também dá 90. Na letra C, 150. Na letra D, 270. Letra E, 630. E letra F, 540. Agora sim começam as atividades. Com base na tabela acima, determine os valores pedidos. Seno de 30. Isso aqui eu já sei de qual é salteado, então não vou precisar olhar para a tabela. Seno de 30 é meio. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Tangente de 90. Aí você tem que lembrar que tangente é o seguinte. Tangente é essa reta que passa tangenciando. Então o que vai acontecendo com a tangente? Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chegar aqui, a tangente não vai ter projeção mais para cá, ela vai ficar em pé. Então a tangente, ela não existe. Uma outra maneira de você saber que a tangente não existe é a seguinte maneira. O que é tangente? Tangente é o seno sobre o cosseno. Aí vamos por exemplo, eu quero saber quem é a tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus, aí você tem que pegar. Quem é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus é 1. E o cosseno de 90 graus é 0. Não pode dividir por 0. Então essa tangente não existe. Então no caso, a tangente de 90, ela não existe. Seno de 270. Seno de 270, a gente tem que fazer a redução de 270 ao primeiro quadrante para a gente reportar quem é 270. Então aqui é fácil. É só você pensar o seguinte. Aqui é 0. Aqui é 90 graus. Aqui é 180. E aqui é 270. Isso aqui caminha de 90 em 90.
É o ciclo trigonométrico. Então, como ele quer o cosseno 270, não tem projeção. Ó, aqui está o eixo dos cosseno e o eixo do seno. Cosseno e seno. Então, como a projeção está toda deitada, o seno tem seno, não teria cosseno. Só que aqui, ó, o seno é positivo, está para cima de zero, e para baixo de zero o seno é negativo. Então aqui é negativo, aqui é positivo. Então tem que pensar, o seno de 270 é igual ao seno de quem? É o mesmo seno de 90. Se o seno de 90 é 1, como está oposto, o seno de 270 vai ser menos 1. Cosseno de 180, a mesma coisa para cá, ó. Cosseno seria 1, porque cresce à direita de zero. Como está para cá, vai ter o mesmo valor, que é 1, só que o cosseno vai ser o quê? Menos 1. E a tangente de 60? Tangente de 60, a gente tem que lembrar que a tangente de 60 é a raiz de 3. Ok? Próximo. 7. As atividades propostas, enfim. Qual o valor de x para que a função y igual a 2 elevado a x quando x é igual a 10? Então eu vou fazer o seguinte, y é igual a 2 e vou elevar isso aqui a 10, que é o valor de x. Bom, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Eu não vou fazer o cálculo porque eu já sei que isso aqui vai dar 1024. Então a resposta seria a letra D, 1024. Próximo. Converter para graus. Então é só a gente fazer o que a gente já tinha feito anterior. No lugar de π a gente chama de 180 e faz a divisão. Vamos pegar 180 e dividir por 4. Vai ficar 6 vezes. A divisão, se você dividir por 2 vai dar 90. Porque dividir por 4 é dividir a metade e depois dividir a metade de novo. Metade de 180 é 90. Metade de 90 é 45. Ou seja, 180 dividido por 4 é 45. Agora a gente só precisa multiplicar. 4 vezes 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 4, 24. 24 com mais 3, 27. Então dá 270 graus. Letra C. Convertendo para radiano os ângulos 30, 150, temos como respectivamente. Então nessa ordem, o de 30 e o de 100, quando se diz respectivamente. Primeiro vamos converter o de 30. 30, para a gente converter, é só para multiplicar por π sobre 180. Posso cortar. Dá para simplificar 3 e 18 por 3. Então daria π, 18 por 3 dá 6. E realmente eu não posso pegar porque, por enquanto, todos eles têm aqui. Então tem que algum aqui que está diferente. Vamos para o segundo agora. Peguei o de 30 graus. O de 30 graus é isso aqui. Vamos para o de 150. 150 graus é a mesma coisa. Vou pegar 150, multiplicar por π sobre 180. Posso cortar. 15 e 18 se divide por 3. Então 15 por 3 dá 5. 18 por 3 dá 6. Ou seja, 5 π sobre 6. Vamos ver. Até aqui está certo. Todas aqui estão dando certinho. Não tem nenhuma diferente. Então a diferença vai ser agora no final. O 330. É só multiplicar. 330. Eu vou fazer 330 vezes π sobre 180. Dá para dividir. Então vai ficar 33 π sobre 18. 33 e 18 se divide por 3. Vou dividir por 3. Se você dividir 33 por 3 vai dar 11. E dividir por 3 vai dar 6. Então 11 π sobre 6. Então quem é? Quem é que é? π, 5 π e 11 π. Seria esse aqui.
ok? Não, negativo. É 11π sobre 6. Então não cometa, todos eles estão sobre 6. Então a resposta correta é letra E. Próximo. O valor numérico da função fx para x igual a 4. Então é só trocar aqui, ó. Colocar x igual a 4. Então você vai ter 3 elevado à quarta potência. Eu vou fazer de uma maneira diferente. 3 elevado à quarta potência, posso falar que é 3 ao quadrado, elevado ao quadrado. Na verdade eu sei que isso aqui dá 81, mas é só para te mostrar que isso dá 81. Estou usando a propriedade da potência. 3 elevado ao quadrado é 9, então vai ficar 9 elevado ao quadrado. 9 elevado ao quadrado, 81. Então, letra I. Qual o valor de x na equação? X igual a seno, tá? Aqui é fácil. X é igual, eu tenho que saber o valor. Seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio. Só que aqui está menos. Menos seno de 30. Então, menos meio. Vou botar 1 sobre 2. Se precisar, eu transformo em 0,5. O cosseno de 30. Então, o seno de 30 é o cosseno de 60. Eles se equivalem porque os ângulos são complementares. Então, também é meio. A tangente de 45 é 1. Menos o cosseno de 180. Então, o cosseno de 180, lembra que a gente aqui menos o cosseno de 180. Então, tem que botar entre parênteses, porque o cosseno de 180, cosseno de 0 e 360 é 1. O cosseno seria menos 1. Então, aqui você tem que x é igual. Ó, menos 1, menos meio com mais meio, ele já se cancela, já se anula. Então, vai ficar 1 menos, menos vezes menos, mais. Então, x é igual a 1 mais 1, 2. Então, letra A. Ok? Então, foram esses exercícios. Espero que todos tenham entendido e até a próxima.